Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre paquímetro, como é que você pode utilizar esse instrumento para fazer certas medidas de comprimento. Nós vamos fazer aqui duas medidas, utilizando 3 paquímetros distintos, Todas as medidas nós vamos executar em milímetros. Então, como é que você pode entender um pouco mais sobre esse aparelho, que é utilizado não somente nas aulas de laboratório de física, mas também em outras profissões, tá? Então, eu vou fazer a primeira medida aqui, dessa tampa aqui de plástico, tá? Bem, antes de fazer essa medida, eu vou apresentar aqui o primeiro paquímetro, O primeiro paquímetro é esse que eu tenho na mão, que é o denominado de work, Aqui, olha, é esse primeiro. E basicamente você tem aqui, pessoal, Aqui, você pode pegar o paquímetro e movimentar ele, abrir, fechar, tá? Então, ele tem aqui, por exemplo, uma calibração fixa, Aqui em cima é calibração em polegada. E aqui essa escala móvel, Assim como essa aqui também é móvel, as duas, As duas são móveis, olha. Então, essa escala aqui é em milímetros, tá? Essa aqui é uma escala fixa e ela equivale aí à medida em milímetros, olha. A escala de baixo. Então, essa escala de baixo aqui, cada traço desse é 1 milímetro. Então, tá aqui tem 1 milímetro. Aqui tem 10 milímetros aqui, então significa dizer que tem 1 centímetro, perfeito? E aqui essa escala móvel que dá a precisão desse instrumento. A precisão desse instrumento é 0,05 milímetros, o que significa dizer que se você tem aqui 1 milímetro, esse traço, entre o 0 e o primeiro traço aqui, ó, entre o 0 e o primeiro traço, essa distância é 1 milímetro. Se eu pegar essa distância e dividir em 20 partes iguais, eu vou ter a precisão de 0,05 milímetros, ou seja, a precisão que ele pode obter, a máxima precisão é exatamente essa distância dividido em 20 partes iguais. Então ele tem como medir essa distância de um tracinho desse, pegar essa distância e dividir por 20, um traço desse ele consegue medir que é 0,05 milímetros. Essa é a precisão aqui no caso desse aparelho para milímetros. Então vamos executar a primeira medida, que é a medida dessa tampa, O aparelho, o paquímetro, ele pode medir distâncias externas, que é o caso que eu vou utilizar aqui. Ele pode medir com essa garra aqui essas duas distâncias internas. E essa aqui da ponta, ele pode medir distâncias, comprimentos de objetos que têm uma certa profundidade, tá? Então, vou utilizar aqui a garra para medida externa. Então, você tem que ter 2 cuidados, basicamente, para executar uma boa medida. Primeiro, evitar erro de paralaxe. O que significa isso? Que quando você for fazer a medida com o aparelho, você tem que olhar de frente para ele, De frente para a escala, para essa graduação aqui, essa régua milimetrada, tá? Então você não pode olhar com ele a sua vista aqui para a esquerda e o aparelho para a direita. Isso é erro de paralaxe, tá? Você vai executar uma medida errada. Você tem que sempre olhar o aparelho de frente para os seus olhos, tá? E esse é o primeiro erro. O segundo é apertar demais aqui o cursor, e exercer uma pressão indevida e você pode sofrer uma torção aqui, o aparelho executar uma medida errada. Então, você tem que pressionar levemente o aparelho no objeto que você quer medir. Então, vou fazer aqui, coloquei o aparelho entre essa região, aqui, essa ponta e essa região que é a região de medida. Tá aqui, ó. Vou pressionar levemente, tá? E eu vou executar a primeira medida aqui no caso, que é a da tampa de plástico, tá? Centralizar bem o objeto aqui, para executar uma boa medida. Aqui, ó, tá? Aperto levemente
e aí você vai executar a primeira medida. Então vamos lá. Então como é que você mede? Então você vai olhar aqui o zero na escala móvel, onde é que ele está, né? O zero, pessoal, ele está entre aqui, né? Olhando de cima, né? Então você vai ter, opa, melhor por aqui. Então o zero ele está entre o 2, né? Aqui é 10, né? Só para lembrar, aqui nós estamos falando de milímetros. Então aqui tem 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, tá? 12 milímetros e aqui é 13. Então o zero está entre 12 e 13 milímetros. Então ele é 12 milímetros mais alguma coisa, certo? Então eu vou colocar aqui que a primeira medida da tampa de plástico para esse aparelho que tem precisão de 0,05, ele fez a primeira medida que é 12 milímetros. Só que esse ponto zero aqui, ele não coincidiu exatamente nem no 12 nem no 13. Então é 12, alguma coisa, né? Agora nós vamos olhar a precisão aqui, as 12, o que, né? Então veja só, para você saber exatamente, né? 12 está entre 12 e 13, agora exatamente aonde? Você vai ter que olhar a escala móvel de baixo. Ver aonde o traço está coincidindo, esses traços estão coincidindo com a escala fixa em cima. Então, se você notar muito bem, né? Você vai ver aqui, olha, esse traço não coincidiu com nenhum aqui em cima, o primeiro também não, nenhum desses. O que vai coincidir é o 5, olha. O 5, ele está coincidindo exatamente com a escala fixa, que é essa aqui, ó. Então, você sabe que cada traço desse equivale a 0,05 milímetros. Então, quantos traços existem até chegar no 5 aqui que está coincidindo, né? Então, tem, olha, 1 traço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 traços, aqui vou somar, né? Mais 10 traços de cada um deles valendo 0,05 milímetros, né? Cada tracinho desse aqui equivale a 0,05 milímetros. Então, quando você faz essa multiplicação, 10 vezes 0,05, isso aqui dá 0,5. 0,5 mais 12 vai dar 12,5 milímetros. Então, 12,5 milímetros é a altura dessa tampa de plástico que eu estou medindo aqui, ó. Um macete que eu posso dar para vocês, né, na hora de executar essa medida, são dois, né? Basicamente, se você tem um aparelho que mede 0,05, quando ele coincide aqui, ó, por exemplo, coincidiu 5. Então, essa escala, esse valor, sem contabilizar nada, isso aqui equivale a sempre um 0, alguma coisa. 0, o número que está coincidindo. No caso, 0,5 aqui, ó. Tá? Esse resultado aqui é 0,5. Né? Não precisa multiplicar quantos traços tem vezes esse camarada. Basta olhar direto e executar a medida. Olha só. O 5 é o traço que está coincidindo. Então, eu já sei que eu tenho que somar essa medida de 12, alguma coisa, eu tenho que somar aqui a medida 0,5, né? Se fosse aqui era 0,6, 0,7, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Tá certo? Uma medida já direta. Esse é o primeiro macete. O segundo, quando você tem uma precisão maior, você tem muitos riscos aqui, muitas graduações, né? Porque quando você vai melhorando a precisão, esses traços vão se tornando cada vez, o número vai aumentando. E aí, quando você olha aqui a primeira medida, você percebe que o zero ele está exatamente no meio entre o 12 e o 13. Então, exatamente no meio, você já pode olhar direto que esses primeiros traços não irão coincidir, nem os últimos. Você vai olhar exatamente o meio da escala, que é essa. Se esse primeiro o zero estivesse muito próximo do 12, a medida estaria entre 0 e 5, a metade, seria nesse intervalo. Se o traço está mais próximo do 13, um pouco mais da metade, você olharia o final da escala. Tá? Esse é um macete muito bom e sempre funciona. Tá? Então, essa primeira medida que eu executei aqui é uma medida desse objeto, utilizando esse paquímetro, deu 12,5
milímetros. Vou utilizar agora o próximo. O próximo é um paquímetro digital, tá? Ele é da marca MTX, tá? Eu vou só chamá-lo de digital. E a precisão dele é também a mesma que o nosso anterior, né? 0,05. Significa dizer que eu pego 1 milímetro e posso dividir em 20 partes iguais, eu vou obter essa precisão. Então, eu vou aqui ligar o aparelho, né? Ligo ele. Perceba que ele não está zerado, né? Eu vou fechar aqui fechar totalmente a garra, né? Para fazer a medida. E eu vou zerar, né? Zerei. Agora eu vou executar a medida. Pego o aparelho, né? Aqui. Vou abrir e vou executar a primeira medida, tá? Então perceba o valor que nós vamos ter aqui, né? O valor que nós vamos ter aqui desse... Então perceba aqui, né? Vai dar 12,44 milímetros. Então aqui deu uma medida direta, 12,44 milímetros, tá? Então a medida direta não tem porque... Opa! Agora 43, né? Esse último número aqui é o número impreciso, né? Então ele fica oscilando, tá? Então aqui a medida deu 12,44, bem próximo do valor que nós tínhamos aí, fazendo uma medida puramente usando o nosso olho, né? Aqui é uma medida digital, tá? Então, vou fechar aqui, né? Vou zerá-lo e vou desligá-lo, tá? E funciona a bateria, basicamente esse aqui. O próximo é esse aqui, né? Então ele é semelhante ao primeiro, só que nós temos uma precisão aqui, olha, no caso de 0,02 milímetros, o que significa dizer que eu pego 1 milímetro e divido em 40 partes iguais, ou seja, ele é esse paquímetro que eu estou chamando de X, né, que ele não tem uma marca, esse paquímetro X ele tem uma precisão maior do que essa, né? Ou seja, esse aqui eu pego 1 milímetro e divido em 20 partes iguais. Esse aqui eu pego 1 milímetro e divido em 40, ou seja, cada tracinho equivale a 0,025. Então é uma precisão muito maior do que esse aparelho, né? Então esse aqui serve para fazer medidas mais precisas, ele é mais eficiente, tá? Então vamos executar a medida aqui, nesse caso, utilizando esse paquímetro, tá? Mesma ideia, coloca aqui, não pressiona muito, para evitar erros aí de pressão e também de paralaxe, olhar a medida da escala exatamente olhando de frente para o aparelho. Aqui a escala fixa, os números maiores em centímetros, os menores são milímetros, tá? Então vou olhar aqui, olha, daqui para cá é 1 centímetro. O zero, vamos botar mais próximo aqui da câmera, né? O zero aqui, olha, aqui é 1 centímetro, 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros. 12 milímetros, o zero aqui, olha, o zero dessa escala móvel está entre o 12 e o 13. Ou seja, é 12, alguma coisa. Então já sei que aqui é 12 milímetros mais alguma coisa. Agora aqui, qual é esse outro resultado, né? Então eu vou olhar agora qual é, nessa escala de baixo móvel, qual é o traço que está coincidindo com a escala fixa. Então olhando logo o macete, né, o zero aqui, ó, o zero, olhando de frente, ele está entre o 12 e o 13, exatamente no meio, né? Então você vai olhar, né, aqui nessa escala, para não perder tempo, você olha logo próximo aqui em torno da metade. Então de 0 até 10, a metade é 5. Então você vai olhar aqui, né, o traço que vai coincidir, né? Nós vamos ver aqui, ó. O traço que está coincidindo é o 5, olha. O 5 está coincidindo esse traço com o de cima, né? Os outros, né, eles estão fora para a direita e aqui maior que 5 fora para a esquerda, tá? Então o 5, o traço 5 está exatamente no meio, aqui coincidindo com a escala de cima. Então você conta quantos traços tem daqui até o 5. Então vamos lá.
Então, daqui para cá tem 5 traços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4. Tem 5 traços. Aqui tem 10, 15, 20, 25 traços. Né? Então, você vai ter 25 traços. Cada um deles vale 0,02, que é a precisão desse aparelho. Multiplicar 25 vezes 0,02 dá 0,5. Vezes 12 dá 12,5 milímetros. Então perceba que o resultado é consistente com os resultados aqui do primeiro e muito próximo do digital, que é do segundo. Tá? Então essa é a primeira medida, utilizando aí o paquímetro. Né? Agora vamos para a segunda rodada. Né? Segunda rodada, agora medir uma moeda de 50 centavos. Então a moeda de 50 centavos está aqui, é uma moeda padrão, né? Aí no nosso território nacional. Eu vou fazer a primeira medida usando o primeiro paquímetro, o work, né? Então, vou colocar aqui, ó, apertar levemente aqui, colocar a moeda, fazer aqui um aperto leve e nós vamos ter a primeira medida, né? Tá um pouco mais para baixo aqui, tá? Apertar. Então vamos lá, olha. Primeira medida, você pode ver o seguinte, olha. O 0 está entre o 2 e o 3. 2 e o 3, então é 2, alguma coisa, 2 milímetros. Então, o primeiro aqui é 2 milímetros mais alguma coisa, tá? Para moeda de 50 centavos. Vamos olhar aqui o macete, né? O macete, o 0, perceba que o 0 está mais próximo do 3, do terceiro traço, do que do segundo. Porque ele está além da metade dessa distância. Está mais próximo do terceiro traço, ou seja, esse 2, ele é maior do que 2,5. Entre 2,5 e 3 está esse resultado. Então, eu vou olhar além da metade da escala, aqui na escala móvel, em diante. Então, esse traço aqui, né, se você olhar, a metade está aqui, o sexto traço, olha, é o que está mais condizente aqui, olha. Vou botar mais próximo aqui, né? Aqui, ó. Então, o sexto traço, perdão, né? Bati aqui a câmera. O sexto traço aqui, ele está coincidindo, né, com a escala de cima, exatamente em cima, alinhado, tá? Os outros estão desalinhados, ó, fora um pouco, tá? Então, quantos traços tem aqui? Você pode contar, tem 12. 12 vezes 0,05, que dá 0,6. Pelo macete é só botar um 0, multiplicar, dividir por 10 isso aqui, ó. Dá 0,6. Então, esse resultado é 2, né? Você vai ter aqui 12 vezes 0,05. Esse resultado aqui dá 0,6 mais 2. Isso vai dar 2,6 milímetros, tá? Próxima medida, agora usando o paquímetro digital, né? Então tá aqui o paquímetro digital, vou ligá-lo novamente, vou zerar ele, tá? E vou abrir para executar essa medida, tá? Vou fechar aqui. Então, vamos fechar aqui. Deu 2,67. 2,68, 67 milímetros. Medida direta em milímetros, tá? Já deu um resultado bem próximo do valor aqui, medido por primeiro paquímetro, tá? Vou desligá-lo, 0. Agora eu vou fazer a medida usando o paquímetro mais preciso que eu tenho aqui, né? Que é o que eu chamei de X, né? Então, a mesma ideia, coloca aqui. Vou fazer a medida aqui, né? Direta. Então, vamos lá, né? Então, o 0, né? O 0 aqui está entre o segundo traço e o terceiro, olha. Então, é 2, alguma coisa. Perceba aí, ó. Então, entre o segundo e o terceiro traço é 2, alguma coisa. Então, já sei que é 2 milímetros mais
alguma outra coisa que eu vou já dizer o que é, né? Bem, eu vou ter que olhar nessa escala aqui, que a precisão é 0,02, qual é o traço que coincide. São muitos traços, perceba. Então, fazer isso é um pouco cansativo. Então, vamos usar o macete. O macete é o 0 está mais próximo do 3 aqui, ó, do que do 2, do terceiro traço do que o segundo, olha. Perceba aí, ó. Está mais da metade, olha. Então, essa medida está entre a metade dessa escala e o fim dela, tá? Então, eu vou olhar aqui exatamente no fim dessa escala, onde está coincidindo esse traço. Então, eu vou olhar aqui entre o 6 e o 7, né? Tem que apertar aqui um pouco mais, que se não tiver cuidado ele sai, né? Então, aqui entre o 6 e o 7, olha, o traço que está coincidindo é o terceiro, olha. Entre o 6 e o 7, esse não coincidiu, esse está exatamente em cima do traço em cima, daqui da escala fixa. Então, há um alinhamento da escala móvel com a escala fixa. É o terceiro traço. Então, cada traço aqui tem 5 partes, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. Tá? Então, no 33º traço há um alinhamento da escala fixa com a móvel. Então, aqui ó, é o traço 33. Então, eu vou pegar 33 vezes a minha precisão, que é de 0,02. Quando você multiplica 33 vezes 0,02, dá 0,66 mais 2,66 milímetros, tá? Então perceba que no primeiro caso nós não vimos diferença nenhuma entre o mais preciso e o menos preciso. Os resultados foram praticamente os mesmos, porque aqui houve aqui uma medida bem exata, exatamente em cima do valor que é do 5, né? Aqui houve uma ligeira diferença, mas isso faz parte. O digital é um pouco mais preciso. Agora, olhando a da moeda de 50 centavos, você pode perceber que aqui a primeira medida, ela teve uma medida aqui depois da primeira vírgula, né? E depois da primeira vírgula, você tem aqui uma medida de 0,6. Aqui 0,67. Aqui a precisão foi melhor do que o primeiro, né? Já que os dois não são digitais, né? A medida aqui foi de 0,66. Então, perceba que ele foi uma ordem de grandeza, né? Aqui na escala aqui de centésimo, né? E executou uma medida, ou seja, de fato ele é mais preciso que o de cima. Então, ele executou uma medida mais precisa. Ele diz, ó, esse aqui é 2,6. O mais preciso diz que é 2,6 mais alguma coisa. E essa alguma coisa vale 6, né? E é um resultado bem acredito que razoável, porque está bem próximo do digital, né? Tá? Então, esse de fato é uma medida mais precisa. Então, espero que vocês tenham gostado aí de como que você pode utilizar o paquímetro para executar essas medidas, né? Nesse caso, nós utilizamos aí a metrologia dada em milímetros, tá? Até mais e bons estudos!